E eu resolvi sair do Brasil e ver o que havia aqui fora. Para ser professor lá, o professor tinha que ter pelo menos 10 anos de experiência fora dos Estados Unidos. E comecei a Westchester International Corporation, que é uma empresa voltada ao marketing internacional. Tem que conhecer seu próprio negócio, saber da sua capacidade vis-à-vis o mercado que você vai trabalhar. É um país que oferece oportunidades, é um país justo. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Management, administrando sua empresa nos Estados Unidos. E no episódio de hoje, eu tenho a honra de receber o meu amigo, executivo, com uma larga experiência no mercado financeiro e de negócios aqui nos Estados Unidos, Aloísio Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Uma honra tê-lo aqui participando deste projeto, desse podcast que fala de gestão, de investimentos, de vida nos Estados Unidos. E, enfim, estou muito feliz por você ter aceitado o convite e estar aqui hoje comigo para bater esse papo descontraído, que eu costumo dizer, não tem uma pauta pré-definida, é um bate-papo de amigos onde a gente vai discorrer sobre temas relacionados aos Estados Unidos e ao Brasil, principalmente no que diz respeito à gestão. Então, seja muito bem-vindo, Aloísio. A primeira pergunta sempre é tradicional. Quem é Aloísio Vasconcelos? Eu tenho que saber também perguntar a mim mesmo, né? Que é um negócio que a gente sempre acha que é uma pessoa, às vezes não é. Depende do que os outros acham. Mas eu sou um brasileiro normal, classe média, talvez um pouquinho diferenciada, mas classe média. E estudei no Brasil, fiz direito, me formei cedo. E depois houve a Revolução, me afetou um pouco como estudante na época e tal. E eu resolvi sair do Brasil e ver o que havia aqui fora. E inicialmente vim para cá e fui frequentar, a nível de mestrado, uma escola chamada Thunderbird Graduate School of International Management, que era a única à época, e aí já começa a experiência, né? Estou falando aí de 1976, mais ou menos. 76, caramba! Era a única escola nos Estados Unidos especializada na administração de comércio e atividades internacionais. Outras haviam, como Harvard e tal, tinha cursos semelhantes, matérias que se cruzavam, mas não tinham a especialidade. E, dentre outras coisas, essa escola, é importante mencionar, para ser professor lá, o professor tinha que ter pelo menos 10 anos de experiência fora dos Estados Unidos. Coisa que para o americano é bem diferente, né? Que eles são os donos da bola, aquele troço. Mas, enfim. E fica em que local essa faculdade? A escola fica no Arizona até hoje. Arizona, mas okay. Passou a fazer parte da Arizona State University. Hoje é um departamento, ela ainda existe. Okay. Mas também o curso já existe em outros lugares, em outras escolas de nível, também aqui no leste. Mas ela continua sendo uma escola de ponta. E mais tarde, como consequência, eu fui estudar na França, fui para a Sorbonne, a nível de doutorado, fui pesquisador. Que bacana. E em relações internacionais, mas tudo isso junto, o tempo foi passando, já estava com 30 anos, mais ou menos, e eu acabei me juntando quer dizer, nesse período eu trabalhei em empresas multinacionais, como a Xerox, trabalhei na ESSO no Brasil, e até que eu fui para o Citibank. Mas você é do Brasil, você é originalmente do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, carioca. Ok. Aí fui trabalhar acabei indo para o Citibank e foi onde eu me encontrei melhor. Foi na área bancária, mas fazendo marketing bancário, que era uma atividade bastante importante. O Citi tinha esse expertise a nível internacional. E 3 ou 4 anos depois me transferiram para Nova York, onde aí assim eu consegui deslanchar a carreira, e aí já estava casado e tal, e fiquei no banco 20 e poucos anos, até que eu resolvi trabalhar por conta própria, e num acerto até interessante, que o Citibank tinha interesse em explorar determinadas áreas, e eu então fui, como eu conhecia bem a estrutura, tinha a confiança da empresa, etc., certamente fui premiado, e comecei a Westchester International Corporation, que é uma empresa voltada ao marketing internacional e também a soluções financeiras especiais, geralmente, e que nós temos expertise. Nós operamos muito com offshores, com Bahamas, alguma coisa com Suíça, às vezes, mas temos a nossa base
aqui na Flórida e a nossa clientela principalmente vem do Brasil. Isso tudo levou, independente, o voo solo, como se fala, ele já tem uns 25 anos. Caramba! Então você veio para cá para estudar, correto? Pelo que eu entendi. O objetivo foi fazer um mestrado na Thunderbird. Depois você foi fazer um doutorado na França. E quando você voltou para os Estados Unidos para morar? Eu fui para o Brasil. Foi para o Brasil. Aí trabalhei na ESSO. Na ESSO. E fui para o Citibank. Estou voltando um pouquinho a minha história. Eu, antes disso, trabalhei na Xerox, aqui nos Estados Unidos, antes de ir para o Brasil. Trabalhei 1 ano apenas e tal. Mas aí a carreira se desenvolveu no Brasil com a ESSO, a experiência da ESSO, e logo em seguida o Então você foi executivo no Brasil e depois você foi transferido pelo Citibank para os Estados Unidos? Para os Estados Unidos. E aí eu fiquei aqui e como eu já tinha green card, etc., eu, depois de 2 ou 3 anos, virei empregado doméstico do Citi e passaram-se mais alguns anos, eu saí do banco com uma parte da clientela, um acordo feito de interesse mútuo, que eu mencionei há pouco, e foi muito bom para mim e acho que foi bom para eles também. E desde então você vem tocando seu próprio negócio, sua própria empresa. A própria empresa, que é o Westchester International Corporation, e eu comecei em Nova York, fiquei 10 anos lá e vim para cá com a própria Westchester, e depois eu vim para a Flórida. Eu já tenho 20 anos. 20 anos aqui? Aqui na Flórida. Boca Raton. Boca Raton. Legal. E eu fiz o esquema que eu comecei também. Eu tinha um escritório aqui, mas também tinha um escritório com outros, só offices repartidos. Sim. Então eu podia atender o cliente em qualquer lugar dos Estados Unidos. Agora virou moda, mas naquela época era diferente. Mas nós tínhamos um escritório aqui em Boca e tínhamos um escritório no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. No Rio. Hoje ainda tem estrutura no Brasil. Temos a estrutura no Brasil. Pessoa, né? Pelo menos, não sei. Fazer a mesma coisa. Somos associados a um grupo que fornece escritórios no mundo todo. Mas nós vamos muito ao cliente, porque nossa atividade geralmente é uma atividade específica. Pessoas gostam de falar sigilosamente ou reservadamente, até a palavra melhor. E eles falam reservadamente. E onde nós nos encontramos é nesse escritório e, eventualmente, também, não eventualmente, também bastante na residência ou no escritório do cliente. Sim. Então, a gente com isso mantém E hoje, a equipe de vocês são quantos profissionais, Aloysio, que hoje estão nós envolvidos? 10. 10 pessoas. 10, entre nós aqui em Boca e o pessoal no Brasil. E nós fazemos continuamente, até eu estava conversando com você há pouco, a média de a cada 3 meses, um evento numa cidade importante. Quando eu digo importante, não é só importante como ser a capital. Nós vamos muito para o interior do país, nas cidades do interior, onde temos uma boa clientela, temos uma boa aceitação. Os setores tipo agribusiness, nós temos uma boa penetração e outras atividades em outros estados. Também, que bacana. Você tem um background acadêmico assim significante, né? Doutorado. Você chegou a lecionar na sua vida? Eu não fiz o doutorado. Eu fui pesquisador a nível de doutorado. Ok. Perdão, eu te entendo. Houve uma história que não cabe comentar aqui na minha vida, e eu tive que deixar a França e ir para o Brasil. Aí eu acabei não voltando. Eu não fiz o doutorado. Eu tinha entendido que você tinha feito o doutorado, mas mas independente, você foi pesquisador. Você tem experiência docente como professor? Tenho. Ok. E eu, quando voltei do Brasil, quer dizer, houve um momento que a gente fazia tudo, né? Então, quando eu voltei para o Brasil, por exemplo, eu fui diretor da primeira escola de comércio exterior no Brasil. Talvez tenha até onde de qual instituição? Era no Rio de Janeiro, a escola chamada CESAT, Sociedade, enfim, de Comércio Exterior. E era no Colégio Anglo-Americano, era à noite. E era difícil encontrar uma pessoa especializada nessa área. Isso foi que época? Falando de 70 e alguma coisa. Cara. E aí eu fui chamado e tal. Eu fiz o primeiro, que deve ser até hoje o primeiro, currículo de comércio exterior.
Do Não Brasil. havia, porque a escola, quando foi se registrar, tinha que ter um currículo dos 4 anos, e eles não tinham. Aí Olha só, pessoal, você que é ligado à área de comércio exterior, relações internacionais, estudante, né, de direito, área de relações internacionais de um modo geral, ou que atua no comércio exterior, olha só, um dos criadores dos primeiros currículos da área no Brasil. Bacana. Agora, uma coisa que, enfim, fica quase que pessoal, e com o tempo isso tudo deixou de ser importante, na medida que outras escolas surgiram e hoje nós temos bastante. Hoje tem bastante programas, né? Hoje com a globalização o Brasil está bem aberto. E aí, pegando o gancho, Aloysio, quando você que tem experiência no Brasil, né, executiva, tem uma experiência nos Estados Unidos aí de muitos anos, mas lida com clientes brasileiros, eu imagino que está sempre visitando o Brasil, correto? Certamente. A ser, de repente, uma frequência 3, 4 vezes ao ano, talvez, ao Brasil, para visitar clientes, para fazer eventos, como você mesmo disse. Como é que você avalia, do ponto de vista da gestão, né, que esse podcast é voltado para estudantes, empresários, pessoas que estão no Brasil, que têm interesse de vir para os Estados Unidos, brasileiros que moram aqui, que querem aprimorar a gestão do seu próprio negócio. Que ponto que você avalia ser um ponto assim, importante quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos? Que é um ponto de interesse que gera muita pergunta, inclusive, por parte da nossa audiência. Eles gostam muito de querer comparar os Estados Unidos com o Brasil. Que ponto que você poderia, na sua avaliação, levar em consideração ou comentar que seria um ponto, assim, crucial quando a gente compara o modus operandi de fazer negócio nos Estados Unidos e de fazer negócio no Brasil? Eu tenho que me referir a certos pontos que são quase que já são sabidos, mas muitas vezes não são operados pelo próprio cliente. Um é conhecimento do que está fazendo. Tem que conhecer seu próprio negócio, saber da sua capacidade vis-à-vis o mercado que você vai trabalhar. Que não é vir para os Estados Unidos, é para quem você vai vender ou nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos. Se você é um exportador, às vezes você pode querer complementar alguma coisa aqui e depois exportar para outro lugar, ou ver se vai importar, enfim, há uma série de... Então você tem que conhecer primeiro a sua empresa muito bem, saber se você suporta dar essa passada. E como? Você pode vir direto, você pode vir através de terceiros, subcontratando, mas tem que conhecer o que você vai fazer. Essa primeiro. É o primeiro. E chegando aqui, procurar se entender com a comunidade local. Me refiro à comunidade comercial local. Pode, se for aqui também, se envolver com os brasileiros. Isso é um ponto que muitas pessoas falam, não quero lidar com brasileiro. Eu adoro lidar com brasileiro. Eu acho que é importante, né, a nossa cultura, e tem muitos brasileiros que hoje moram aqui. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu acho que o fato de eu me dedicar, desde que vim para cá, à comunidade brasileira, sem certeza que mais tarde a gente vai falar sobre isso ainda hoje, já diz tudo. Mas é evidente, você quando tem um mercado de aproximadamente 500 mil pessoas de origem brasileira na Flórida, e você está aqui com o escritório para exportar para outros lugares, por que você não acrescenta alguém ou uma unidade, ou não faz uma boa parceria com alguém local que possa melhorar as suas condições de trabalho, expandir o seu próprio mercado? E mais, você tem que conhecer, e aí é marketing, que marketing não é venda apenas, é preparação, planejamento, aquele negócio todo. Isso. Você tem que conhecer onde você está e com quem você está trabalhando e por quê. E tem o problema da língua, que é problema para qualquer um, e tem que superar essas barreiras. Isso faz parte do programa. Então, foi o que eu me referi há pouco. Você tem que conhecer o que você está fazendo e onde você está fazendo. Você diria, então, que a maior barreira de um novo empresário brasileiro que recém mudou para cá, qual que seria, na sua opinião, a maior dor desse empresário? Ele veio para cá, às vezes, por questão política, que o Brasil é muito instável, a gente sabe disso, é uma realidade triste, mas é uma realidade do Brasil. Essa questão da instabilidade política que muda, e às vezes alguns ficam satisfeitos, outros não, é normal,
E aí muitas pessoas decidem sair do país em virtude por um problema econômico, por um problema de segurança, por um problema político e etc., que não convém, é muito pessoal de cada família. Aí ele se depara aqui. E a maior dor, segundo você falou, é a adaptação. Adaptação, em que sentido quando você diz adaptação? Eu não sou psicólogo, não. Então, não, claro. Não, porque é fundamental. Você sai de uma... Esse papo é um papo longo. Você sai a pessoa sai de uma estrutura, e pode ser quase todo o Brasil, onde ele é classe média um pouco melhor. Então, ele já se acha rico. Já tem um... não é questão disso também. Tem, às vezes, um aparato que ele conhece todo mundo, né? Já tem uma influência naquele local. Um avô, um pai respeitado, aquele negócio todo. Isso aí, em níveis, é a mesma coisa em qualquer lugar. No Rio, São Paulo, em cidades menores também é importante. Então, você tem uma certa empáfia. Vamos falar claramente. Aí, quando chega aqui, você é mais um. Mais um no meio da multidão. Tem gente que não liga. Não consegue... Tem gente que não se adapta. E eu não quero falar sobre as mulheres, que são é uma dinamite, mas tem muitas mulheres que se sentem falta da ajuda doméstica. De ter alguém que aqui não é comum nos Estados Unidos. E é caro. E é caro para você. Não é comum, igual no Brasil. Classe média, as pessoas... Muitas famílias têm lá uma pessoa, né, que trabalha fazendo limpeza, cozinhar dentro de casa. Aqui na América... Toma conta do filho. Isso. Babá. Aqui é raríssimas as famílias, né? Raríssimas. Tem. Que é bom. Agora, não é bem assim. E o próprio homem. Quer dizer, aí eu estou olhando para mim mesmo e estou vendo meus amigos em volta. Nós não fomos criados para pregar prego em madeira e resolver problema na porta da garagem e coisas assim. Nós somos meio príncipezinhos. Então, não é, a babá fazia, a mamãe ajuda, o papai é da nossa cultura. E aqui ele tem que encarar as tarefas também domésticas. Tem que contribuir, E aqui, inclusive, o que eu vejo nos Estados Unidos é uma cultura de do it yourself. Exatamente. Quase tudo você tem que se virar, entendeu? Tem que se virar e tem que fazer. Isso aí mexe com o humor de muita gente. Aí você fala, o que isso tem a ver com o meu trabalho? Tem tudo. Porque isso é a sua maneira de pensar, é o seu modo de ser. E com isso você também, na medida que você vai evoluindo e se adaptando, você vai conhecendo as mumunhas, o pensamento dos outros, a reação dos outros. E nesses quantos anos de América de experiência com assessoramento de empresários? 20 anos ou mais, né? Nós estamos aqui há uns 30 anos. 30 anos. Entre Nova York e aqui. Você já teve casos de brasileiros que voltaram por não conseguir se adaptar? Só que eu nunca ouvi ninguém dizer essa lista de coisas que eu estou te dizendo. Claro que as histórias são outras, né? Lá era melhor, eu conhecia, e é verdade, Sim. Eu conhecia todo Nunca mundo. vai admitir, né? Que isso é psicológico. Psicologia é um negócio não vai admitir, mas no fundo pode ter sido isso também. Como a própria esposa, às vezes, isso é adaptação. Às vezes ela... Pessoas, boas relações, boas amigas, bons amigos e tal. Chega aqui, não fala a língua, não quer se entrosar também no meio, se adaptar ao modo deles serem. Isso afeta. E vai acabar afetando também a gerência, de alguma forma. Você vê muita diferença cultural do americano com o brasileiro? Cada dia menos. Por algumas razões. Primeiro que nós sou do Rio de Janeiro, você é de Vitória. Capixaba. Você é capixaba. No Rio de Janeiro eu só via, fora se eu estiver errado, mas enfim, só tinha uma escola grande, que era a Escola Americana do Rio de Janeiro. Durante muitos anos foi. Depois surgiram outras escolas. Mas a escola britânica também tinha alguma, mas a americana era a escola. E quem estudava lá tinha mais facilidade de vir para cá e conhecia, inclusive, a estrutura de ensino aqui. E a pós-graduação, que já era, que não era normal para eles. Para nós é alguma coisa relativamente nova. Dos anos 70, 60 e poucos para cá. Quer dizer, já havia, mas muito pouca gente fazia. Hoje, quase todos os estudantes bem-sucedidos, eu de classe média e classe média alta, fazem mestrado. Se não fizeram no exterior, fazem no Brasil. Engraçado que o brasileiro hoje, pelo que eu andei pesquisando, ele tem até ele estuda em nível de pós-graduação até mais que o americano. Que o americano vai trabalhar
O americano classe média, ele faz o college, muitas vezes o high school, às vezes nem faz o college, começa a trabalhar e não tem essa continuidade no que diz respeito à educacional, até porque aqui também recebe muito estudante do mundo inteiro, né? Eu me lembro que eu fiz mestrado aqui, na minha sala tinha americanos, obviamente, claro, mas a maior parte dos estudantes da turma eram asiáticos. Eram da China, do Japão, da Coreia do Sul e muitos da Arábia Saudita também, do mundo oriental. Na minha turma de mestrado, que eu fiz um mestrado aqui também, né? Em Connecticut. Mas eu não sei, eu não frequento a sala, o mundo educacional já há algum tempo. Na realidade, eu sou membro do comitê da Florida Atlantic University e não posso dizer que estou afastado, mas a esse nível de dia a dia eu estou um pouco afastado. Entretanto, eu sei que, por exemplo, lá na Florida, na FAU, o maior contingente de estrangeiros é o brasileiro. Que coisa! Os estudantes internacionais. FAU é uma faculdade estadual. Florida Atlantic University. Fica aqui em Boca Raton, na Flórida, que é uma faculdade que tem ótimos programas para você que às vezes tem interesse. Vamos colocar aqui o site, tá? Com o link para você clicar e tem informações, tem curso na área de contabilidade, administração, gestão, economia. É uma faculdade bastante respeitada aqui na Flórida, com ótimos programas e com uma estrutura muito boa. Curiosamente, meu filho mais velho estuda lá, faz contabilidade, o Albertinho, meu filho mais velho. Não, e acabamos de assinar um convênio com a Universidade Federal Fluminense, no Departamento de Estudos Norte-Americanos. Eu faço parte do conselho lá no Brasil, e nós assinamos um convênio de troca de professores, de alunos, etc., com a FAU. Essa notícia é fresca. Que bacana. Isso foi assinado semana passada. Que bacana. Esse é o primeiro a dar notícia do programa. Que legal. E eu não sabia que o brasileiro, então, é o maior contingente de estudantes internacionais. Dos internacionais. Que legal, que bacana. Dizer, não tinha essa... Para mim é uma novidade. Agora, é claro, não tinha essa informação. Eles contam neste grupo os brasileiros que aqui estão. Sim, mas... Sim, claro. Mas são, o que é importante. E eles dão importância. Talvez o brasileiro, eu não quero ser político aqui, mas as administrações não dão tanta importância, talvez, aos filhos dos brasileiros aqui, ou à comunidade em geral, mas eles dão. Que bacana. Quer dizer, pega a nacionalidade, inclusive, de brasileiros, ou filhos de brasileiros que às vezes nasceram aqui e que estudam lá na... E nós não temos nenhum programa governamental para os filhos dos brasileiros, na área educacional. Falta representatividade, você acha? Eu quero tornar... quer dizer, eu estou evitando... existe um pouco de tudo, né? Quer dizer, nós temos estruturas rígidas, são funcionários públicos de carreira. Não estou falando mal de funcionário público, funcionário público, não estou falando mal de ninguém, estou dizendo o que existe. Então, as coisas demoram a acontecer, não é culpa do funcionário, realmente não é culpa do cônsul, não é culpa do assistente cônsul, é estrutura, nós somos complicados. E, às vezes, temos um certo receio em apoiar atividades, aqueles do governo, né, em apoiar iniciativas individuais. Aqui nós temos 2 ou 3 organizações que você conhece os nomes, que funcionam muito bem. Quer dizer, funcionaria muito melhor se tivesse algum tipo de apoio direto. Então, aí eu quero pegar o gancho, já que você citou no assunto. Uma coisa vai puxando a outra. Exatamente. Mas o legal do podcast é isso, é um bate-papo, como se a gente estivesse sentado numa mesa de um restaurante, conversando sobre temas relacionados a negócios, a como fazer negócio aqui nos Estados Unidos. E aí você puxou o gancho para falar dessas organizações. E uma delas é um grupo bastante respeitado, que eu tenho uma satisfação e prazer de participar também desse grupo, que você é o fundador, que é o BBG, correto? Que é o Brazilian Business Group, que é um grupo de empresários de brasileiros que moram, residem aqui, principalmente no sul da Flórida, e que não só sul da Flórida, porque hoje também está no Central Flórida, né? Já está expandindo. Tem Orlando. Então, tem Orlando. E que é um grupo que eu gostaria que você falasse, até porque o BBG já completou
15 anos. 15 anos de história. E você é um dos fundadores. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse processo, como foi essa ideia, né, de criar esse grupo, que hoje é um grupo tão respeitado, que eu sempre digo que toda instituição, grupo, seja grupo de network, qualquer iniciativa, ela se faz e é respeitada pelas pessoas a que lá estão. Você concorda? As pessoas fazem aquela organização. E eu percebo no BBG pessoas de altíssimo valor, profissionais de altíssimo gabarito ali, né, que tem como agregar valor para os seus clientes, para a comunidade, para a economia, enfim, para todo o contexto. E foi uma iniciativa, imagino eu, né, até pelo resultado, eu entrei já tem pouco tempo, né? Já depois do grupo já existia há muitos anos. Eu queria que você contasse quais foram os desafios, como é que surgiu essa ideia e, enfim, para chegar no que hoje tem o BBG. O BBG, inclusive, que é presidido hoje pela Elizabeth Alderete, que é uma corretora de imóveis. Um abraço para ela se ela assistir aqui esse programa. Brevemente também será convidada para participar aqui. E, enfim, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa ideia, né? Essa iniciativa que você teve lá atrás, como é que foi? Qual que era o objetivo? Se a missão continua a mesma? Se teve mudança ao longo desse processo? Você discorresse um pouquinho a respeito disso. Eu gostaria de ser um pouco vaidoso aqui. Fica à vontade. É claro que ninguém faz nada sozinho. Eu tive grandes apoios de algumas pessoas que até hoje trabalham e se dedicam ao BBG. Mas eu sou considerado o fundador. Sim. Porque talvez eu tenha dado a ideia inicial, tinha mais experiência aqui, mas isso aí, eu gosto muito dessa posição, porque desse fato, né, ser mencionado, porque faz parte da minha vida. Nós criamos uma escola primeiro, no Centro Judaico de Boca Raton, que aos sábados se reunia para ensinar português. E foi muito bem, nós tínhamos o direito a tudo que tinha lá no Centro Judaico. Que bacana. Jewish Community Center. Ensinava português para filhos de brasileiros. Filhos de brasileiros. Também americanos, quem quisesse estudar, ok. E havia um FII bem pequeno, em muitos casos a gente também não cobrava, isso não era um problema. Então foi uma iniciativa muito vitoriosa e que era uma manhã onde nós podíamos planejar diversas atividades e até simultaneamente. Aí houve evolução, etc. E houve uns probleminhas comunitários, outros grupos quiseram. É aí que entra aquela história que eu estava falando lá atrás, né? Mas no nosso bate-papo. Nós estávamos mexendo no turf, ou no angu, né? Como falam no Brasil, dos outros. Mas, enfim, tudo isso para dizer que nós tivemos que sair depois de 1 ano, 2 anos, mais de 1 ano, nós tivemos que sair. Você teve que sair de uma outra instituição não, sair da facility. Da facility dessa escola judaica. Ok. E também houve uma outra entidade brasileira surgiu. Ok. Que não apresentava o que a gente apresentava lá, mas, enfim, surgiu e começou a carrear, a competir conosco. Então nós vimos o seguinte, ou a gente acaba ou a gente melhora a qualidade e vamos em frente. E resolvemos, então, expandir, além da escola, também criamos o BBG e resolvemos, então, fazer reuniões para almoços mensais. E dentro da filosofia, nós procuramos sempre trazer pessoas com destaque, seja na própria comunidade ou fora da comunidade, vindas do Brasil. Sim. Com nossas relações, a gente podia saber, inclusive na época o consulado nos ajudava e fornecia nomes que estavam por vir, e a gente então contactava com antecedência, usando as nossas relações no Brasil, coisas desse tipo. Talvez não seja exatamente assim, mas essa mistura ocorreu. Então nós criamos um grupo diferenciado, não só aqui, como também no sul da Flórida.
Eu até tenho que mencionar uma coisa que eu esqueci, que é importantíssima. Logo quando eu cheguei, no primeiro ano aqui, eu fui convidado para ser presidente da Câmara de Comércio brasileira lá na Flórida, lá em... Nova York. Não, em Miami. Em Miami, ok. Em Miami. Então eu fiquei lá um ano e tal, e eu não gostei da experiência. Agora passaram mais de 15 anos, e eu acho que eles também não gostaram. Quer dizer, os meus amigos continuaram meus amigos, mas a nível de administração eu pedia mais, que eu queria mais eventos, mais discussões sobre as nossas problemáticas e abrangendo a comunidade. Eles, corretamente também, queriam se focar nas chamadas grandes empresas, que não eram 3 ou 4, você contava no dedo. Muitas delas, ou quase todas, já foram embora, inclusive por causa dos problemas que houve aí no Brasil. Houve no Brasil, refletiram aqui. E hoje nós temos, lá na Câmara, pelo que eu sei, eu não fui mais lá, eles procuram executivos da região de Miami e empresas brasileiras que ainda existam. Quando eu digo ainda existam, muitas empresas fecharam. Entendi, né? entendi. E etc. Então, nós ficamos... Mas nós... Eu estou procurando resumir, é difícil. Mas nós tínhamos esse padrão de qualidade. Que eu mencionei o fato de eu ter sido presidente lá, conheci a mecânica e o objetivo, então eu procurei repetir isso e aquilo que a gente não conseguiu fazer lá, que era expandir para os condados. E quantos membros tinha inicialmente, quando você fundou? Quando nós fundamos, menos de 10. E hoje são quantos no total? Não sei mais. Quem sabe é eles. Mas deve ser, sei lá, mais de 100, com certeza. Certamente. E, enfim, mas nós nos especializamos primeiramente nos condados de Broward e de Palm Beach. E procuramos trazer os melhores speakers possíveis, como se fazia lá em Miami, fazer aqui também. E isso foi muito bom, porque deu um certo grau de segurança e de confiança, não só aos nossos membros, como também aos que nos observavam. E aí, por aí começou o negócio. Que bacana. E eu vejo que você fala do BBG com muita paixão, né? E carinho, igual você falou. Você sente... É como se fosse uma obra que você fundou... E que só está melhorando. E que você vê frutificar ao longo do tempo, né? Eu percebo isso quando você fala do grupo, fica nítido, né? A forma de você falar, o carinho, né, especial que você tem ao falar do BBG, de algo que você criou lá atrás e que hoje você vê aí, né, frutificando, crescendo. Inclusive, só para completar, não só nessa área comercial, mas nós temos um evento com a FIU todo ano que nós fazemos, é o Brazilian Summit, em que se discute temas que tenham relevância ou algum interesse também com o Brasil, sempre com essa importância. E tem sido muito bom, tanto para eles quanto para nós. E agora com essa assinatura não vou chamar de tratado, porque com esse convênio com a FIU, nós vamos poder trazer mais speakers brasileiros e fazer também programas, joint programs. E nesse ano de 2023 já tem a data desse programa? Não, nós acabamos de assinar esse documento. Nós já somos parceiros há 5 anos. Ok. Mas agora foi firmado um documento de troca de experiências, organização de cursos. Que legal, etc. Que bacana. O que vai dar para muita gente. E eles estão enfatizando, por razões estratégicas deles, o relacionamento com o Brasil. Então, o casamento foi muito bom. Já nos conhecíamos e vamos agora trabalhar nisso. Estreitar as relações. Exatamente. De forma, né, a conhecer melhor e gerar... E também acadêmico. Acadêmicos isso. E profissionais, né, de negócio. Que bacana. No que diz respeito à economia, vamos falar um pouquinho de economia americana. O que você avalia para esse ano de 2023? Qual que é a sua
expectativa? O que é que você vê no horizonte? Sei que é difícil fazer previsão, mas... Eu não sou especialista nessa área. Não, mas a sua experiência por morar por tanto tempo aqui é relevante, tá? Eu acompanho diariamente. Então. Como os outros também. Então. Não, eu acho que vai haver certamente um problema sério, que a gente pode chamar de recessão, aí o nome depende e vai juntar com a corrida eleitoral, o que é um negócio sempre complicado, né? Mas eu acho que a curto prazo, qualquer previsão tem muita chance de errar, mas eu não tenho dúvidas de que os americanos vão conseguir superar mais essa barreira. E como? Cortando custo, provavelmente incentivando através de juros e outros mecanismos, incentivar a economia a se reavivar, e ela vai se reavivar. Quer dizer, eu não sou pessimista, eu acho que vai haver um problema que é óbvio, dizer que não seria ridículo, mas não será tão extenso quanto a gente estava imaginando. E o que nós podemos contar, por demonstrações tradicionais, políticas, históricas do país, vai haver uma reação no sentido de se resolver o problema, ou de se melhorar a situação, pelo menos. Quer dizer, eu acho que isso talvez acalme um pouco aqueles que estão nos vendo e que estejam até surpresos que os Estados Unidos tenham um problema. E eu vou te fazer uma pergunta relacionada a isso. Que você já mora há muito tempo aqui, já tem muita experiência, né? Sua experiência é extremamente relevante para todos, então, até para mim, que eu moro aqui há 6, 7 anos eu vou fazer que eu moro aqui. Então, te ouvir é uma satisfação, né? É importante pelo tempo que você já passou por quantas crises, quantos presidentes, imagina. Desde os anos 70. E você já deve ter ouvido essa expressão, com certeza, American Dream, correto? Sim. O sonho americano, que é o que move muitos brasileiros a mudarem para cá. A pergunta que eu faço é a seguinte, American Dream existe? É mito? É possível ainda para o brasileiro que está lá? Você que está aí no Brasil, quer vir para os Estados Unidos, o que você me diz? Ainda há chance de realizar o American Dream? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque aqui é uma economia e é uma vida que na sua economia eles acompanham, né, através de todas as atividades humanas, o que está acontecendo na economia. Ou vice-versa, a economia fica mais fácil. Eu não sei, o ovo e a galinha, né? Bom. Qual que é o primeiro, né? Enfim. Enfim, então, mas de qualquer maneira, eles vão partir para a reação, já começam a discutir o problema abertamente, e é isso que os torna mais importantes. Agora, é lógico, nós estamos numa fase da história em que nós passamos, o pós-guerra acabou, claro, está enterrado. Então, você tem que dividir os seus espaços com os seus competidores. Agora, como discutir isso é que é importante. Quer dizer, nós no Brasil temos, talvez por N razões, sei lá, mas nós não nos posicionamos muito bem nas negociações. Depois a gente vem saber por quê, anos depois, né? Houve isso, houve aquilo, papapá. Mas nós não somos tão vitoriosos na nossa... Você diz uma estratégia de... Nas negociações. Negociações comerciais, né? Entre... e talvez até em outras. Quer dizer, a gente não... Apesar do Itamaraty ser uma boa casa de diplomacia, reconhecida no mundo todo, mas se você não tiver certos elementos de persuasão, você não consegue atingir seus objetivos. E você, do tempo que você mora aqui, a imagem do Brasil, logicamente eu imagino que ela já mudou muito, né, desses anos todos. Como é que você avalia a imagem do Brasil nesses tantos anos que você mora aqui nos Estados Unidos? Eu digo a visão do americano. Certo. Como é que o americano vê o Brasil? E os brasileiros, né? Não só o Brasil, mas também os brasileiros. Claro, eu acho que, inicialmente, lá atrás, nós éramos vistos como uns seres extraterrenos que chegaram aqui. Você é do Brasil? Mas quando você diz lá atrás,
Eu boto Que época? Quando eu cheguei aqui, em 71, ok, 72, início da década de 70. o que eles não conheciam nada. Pô, de lá para cá são o quê? 40 anos? Mais, né? Mais... 70 e pouco. Não, tudo bem, são 30, 40 anos. 40, mais, Então, uns quase 50 anos. É que eu estou velho, não estou percebendo. Quase 50 anos. Então, claro que com isso, nesse período, muita coisa evoluiu. Claro, comunicações, interesse das pessoas, a própria importância brasileira foi crescente, não é? A responsabilidade, a própria Guerra Fria, que incomodava um pouco a muita gente, foi acabando, o Brasil foi se posicionando cada vez melhor. Então, o Brasil hoje, todo mundo sabe o que é o Brasil. Não existe mais esse... Você avalia, então, o Brasil e os brasileiros são bem vistos? Eu acho que os brasileiros são bem vistos em determinados níveis. Eu acho que o brasileiro, no nível mais baixo, eu acho que o brasileiro é bem visto como um grupo pacífico. Eu nunca vi alguém dizer, nós brasileiros isso, os brasileiros aquilo. E às vezes eles falam de outros grupos. Os brasileiros de empresários, ou representantes de empresas, enfim, empresários em geral, eles são bem recebidos também porque eles são bem formados, de um modo geral. Então, os americanos conversam de igual para igual. Eles compreendem e entendem logo qual é o objetivo da conversa e tal, tem rapidez no raciocínio. Então, nós não somos mal percebidos, exceto quando você fala em criminalidade, que hoje em dia também, junto com isso, veio a comunicação, que ajudou a melhorar a nossa imagem. Mas ela também trouxe o quê? A criminalidade. Sim. E os nossos costumeiros problemas políticos, que são às vezes ridículos. E a gente não ri lá porque fica chato, mas aqui as pessoas acham graça. Isso reverbera, né? Isso tudo que acontece hoje. Agora, isso reverbera foi bem colocado. Parabéns pela colocação. Porque isso surge e não se sabe onde acaba. É um eco que vai embora. Mas eu acho também que ninguém deixa de fazer negócio com o Brasil quando o negócio é bom. Sim. Não tem isso de, vou para esse país, aí depois vai ter um problema, ou vou fazer... Não tem isso. Aí, pegando o gancho, né? O novo governo no Brasil iniciando, você acha que a tendência é ampliar as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos? Eu acho que sim. Sim. Sim, eu acho que sim. Por causa da afinidade do governo Biden com o eventual... Eu acho que é por causa da imagem que foi criada. Da imagem. Da imagem que foi criada. Se tivesse sido... Aqui eu estou falando sobre política, eu não votei. Não, então, sem entrar no mérito, eu sei que é um campo minado esse negócio de política, mas... Não, mas a opinião técnica. A presidência tomava certas atitudes que eram engraçadas, no mínimo. E que gerava talvez algum tipo de má interpretação. Como gera também em outro país. Às vezes, não me lembro agora para te dizer, mas já houve caso do cara lá da China, da Coreia, por exemplo, fez algumas coisas e no dia seguinte surgiram no jornal. E olha o que ele fez, olha o que ele... Né? Isso aí não é bom. Isso aí representa o quê? Denigre um pouco, você acha? É como um pai de família. Não é muito longe. Se o cara tem atitudes que não correspondem a de um pátria famílias, por exemplo, o prédio todo sabe. Não é mesmo? Aí fica ruim, se né? for matéria para rir, todo mundo vai rir. Se for para chorar, ninguém fala com o cara. Entra no elevador e não dá nem bom dia nem boa tarde. Mais ou menos isso. Faz sentido. Sem entrar na parte política, que não precisa. Aí poderia ser outro papo. Mas ele fez isso. Enfim, você sabe tão bem quanto eu que ele fez. Sim. Você hoje, Aloysio, com a sua experiência assessorando grupos, né, aqui nos Estados Unidos, pessoas, empresas, organizações, você teria em mente alguns setores que você acha que são mais propícios para um brasileiro atuar, do ponto de vista de ter uma perspectiva de sucesso, ou é complicado falar isso? O que você... Olha, para o comércio mais simples, para atividade eu acho que os imóveis ainda podem trazer muita felicidade, muita alegria para quem investe nos Estados Unidos, pessoal médio e acima da média. Não é comprar um apartamento de $10 milhões, não. É construir, é participar de grupos,
que possam construir, que possam mais adiante. É importante você falar isso. O que se faz no Brasil. Sim, é importante. Ó, isso é um ponto que eu quero elencar aqui para vocês. Muitos brasileiros vindo para cá atuar com desenvolvimento imobiliário. Isso que o Aloysio acabou de falar. Comprar o terreno, desenvolver um projeto, construir e vender. Ou alugar, dependendo do projeto. Mas a maior parte vende. Por quê? Estados Unidos é a maior economia do mundo, né? Pra vocês terem ideia, o PIB americano é 14 vezes maior que o PIB brasileiro. Só a Flórida tem uma economia que é mais de 50% do tamanho da economia do Brasil. E a liquidez aqui é absurda. Então, muitos brasileiros que às vezes têm uma expertise no Brasil, mudam para cá e começam esse tipo de empreendimento. Eu mesmo, Aloysio, conheço vários que estão muito bem-sucedidos atuando no ramo de desenvolvimento e incorporação imobiliária aqui nos Estados Unidos. Então, você falou um ponto aí muito bem colocado, eu concordo plenamente. E podemos expandir um pouco mais. Há áreas, e nós estamos supervisionando isso até para um cliente nosso que está construindo em Oklahoma. Caramba! Há áreas do país... Alabama, né? É. Oklahoma fica Alabama, no estado da Alabama, eu acredito. Com certeza que tu falou lá Oklahoma, mas é Alabama. Mas enfim, você tem lugares, áreas que se desenvolvem diferentemente de outras áreas do país, mas assim, nitidamente falando. Então, tem áreas que... Então, o governo vai desenvolver um setor ou numa área pequena, quer dizer, pequena entre aspas, não falada, não. Bom, aí o que acontece? São criados empregos na região. Móveis operários, maquinária, plá. E essas oportunidades são ótimas, porque você, junto, vem uma universidade, aí já vem outro tipo de negócio. Isso se multiplica todo ano. Começa com a cadeia imobiliária, né, de construção, e vem prestação de serviços, serviços adicionais, e acaba desenvolvendo aquela região. Porque quando ele faz o mapa lá de Agora, eu não sei se você sabe, qual é a participação do setor imobiliário no PIB americano? Não sei. 25%. Então. Isso eu estudei, porque eu estudei muito a crise imobiliária, né? Quando teve do subprime, que você viveu. Assim, eu não morava aqui, mas eu estudei bastante. Eu estudei, li bastante, vi documentário, li artigos, li livros a respeito, para entender como que aconteceu aquela crise, né? Então, eu li bastante a respeito. E, na época, compilei os dados e identifiquei que é em torno de 25%. Toda a cadeia. É um dado interessante de ter na língua. Nós estamos falando de um quarto do tamanho da economia americana atrelada ao setor imobiliário. Aí, que diz desenvolvimento, corretagem, prestação de serviço, construção, mortgage, enfim, toda a cadeia, né? Como um todo. Por isso que a crise do subprime, ela acabou, ela contaminou toda a economia americana, bem como a economia mundial. Porque o setor é significante, muita gente se expôs a muito tipo de risco, fora os instrumentos, né, que aí você derivativos. Você traz os bancos, né? Sim. O problema. E aí hoje a gente vive uma situação aqui, Aloysio, que é peculiar do ponto de vista econômico. A gente está com a inflação persistente, né, acima de 7%, fechou 2022, e com o mercado de trabalho aquecido e com o Banco Central americano aumentando os juros gradativamente, e o mercado aquecido. Para esse ano de 2023, a gente tem que ver como é que vai se comportar o mercado de trabalho e a economia americana. Os jobs é que vão dizer como é que vai ser. Então, essa questão essa é a parte mais sensível e que impacta mais. E o preço das casas, que a gente está falando de setor imobiliário, que não há um consenso. Muita gente fala, pode ter um ajuste, não vai acontecer o que aconteceu em 2008 e 2009, acredito que não, até porque naquela época a regulação não é igual. Uma coisa que eu acho muito... Tem vários aspectos, eu morando aqui há 7 anos, que eu acho fantástico nessa nação. Essa cultura de do it yourself, você consegue fazer tudo, você abre empresa, você administra, você entra em contato com o Estado, paga tudo online, você tem essa cultura aqui que é muito bacana. Lógico, nunca menosprezar
o conhecimento e o apoio de um profissional, jamais. Mas se a pessoa... Você pode ter esse apoio online. Sim, sim. Você continua tendo. Continua tendo isso. A forma que muda. A forma. E outra coisa também que eu acho aqui é o seguinte, eles erram a erros, como a gente viu na crise do subprime, nos escândalos da Enron, da WorldCom, lembra dos escândalos contábeis? Mas depois que eles erram, o que eu aprendi também? Eles erram, mas eles evitam cometer o mesmo erro novamente. Foi o que aconteceu depois dos escândalos contábeis, criaram a lei Sabone-Oxley para criar maior regulação. Depois que aconteceu a crise do subprime, a crise imobiliária, é pouco provável de acontecer novamente, porque os instrumentos hoje são muito mais seguros, os contratos de mortgage. Então, isso que eu percebi aqui, eles erram, como qualquer país, ninguém é infalível, muito menos os Estados Unidos, tem falhas sim, tem problemas, mas uma vez que erraram, eles vão identificar o erro e vão trabalhar diligentemente para acertar aquele erro. Isso é muito bacana, que é aquela questão, Luiz, de não persistir no erro. Claro, entendeu? Não tem compromissos outros que façam você... Às vezes você erra conscientemente de novo. E aqui isso não existe. Exatamente. Então isso eu acho muito bacana. Tanto na área isso privada quanto na área pública. Você erra... Agora, às vezes o erro também, é como você falou, é quase que consciente. Eu tenho que arriscar, é uma decisão maior. Quer dizer, se eu não fizer isso, a alternativa é pior. E a gente não sabe, não tem essas informações, claro. E aí as coisas acontecem realmente. Mas eu tenho sempre otimismo aqui, isso talvez seja importante para quem está aqui há tanto tempo. Eu tenho sempre otimismo nas soluções. E, claro, a gente também tem que fazer a nossa parte. Se a pessoa não tem, está vendo que está acontecendo alguma coisa, ela vai contra a maré, ele está procurando um problema. Ou se expondo a ter um problema. Então, depois não pode reclamar muito. Isso aí é importante também. Eles têm essa consciência. Só para finalizar esse raciocínio, eles são muito bons em decision-making process. Tomada de decisão. Eles são muito bons. Então, é nível familiar também. Isso acaba ficando na pele deles. Eu fiz meu mestrado no Brasil, eu tenho um mestrado aqui, fiz também no Brasil, no IBMEC, do Rio de Janeiro. E a minha dissertação, na época, eu estudei justamente métodos de tomada de decisão multicritério. Professor Altran, se o professor Altran um dia ver esse programa, um abração, professor. Foi meu orientador, junto com a professora Simone Bacelar. Tive 2 orientadores, uma banca de 5 professores na época, foi muito bacana a experiência. Você falando de decision maker, tomada de decisão, é uma área fantástica. Ótimos. É uma área fantástica. E nós hesitamos, nós reunimos a família para falar coisas que não tem que falar, ou perda de tempo, cada um fala uma coisa. Política, né? A gente perde o tempo, o cara diz, eu vou votar em fulano e acabou. Isso aí, respeita a decisão de cada um, né? De cada um. Mas isso é importante no dia a dia e especialmente na área de peso, sem dúvida nenhuma. Então, a tomada de decisão é uma área fantástica, como você disse, os americanos são estudiosos, né? São exemplo aí para o mundo no que diz respeito ao desenvolvimento acadêmico, de artigos e também de aplicação prática no dia a dia, de não perder muito tempo. São pragmáticos também, né? Aloysio, quero te agradecer, o nosso tempo já está praticamente esgotando, é um bate-papo, vai passando que a gente nem vê. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, levando em conta a nossa audiência, como eu disse, são estudantes, são brasileiros que estão no Brasil, que têm interesse de vir para os Estados Unidos, empresários, né, pequenos empresários, e estudantes têm interesse de saber como funciona, como é que é a vida, como que é o modus operandi de uma vida aqui nos Estados Unidos. Então, gostaria que você fizesse suas considerações finais e deixasse a sua mensagem final aqui no nosso podcast. Muito bem, foi um prazer imenso estar aqui, uma boa oportunidade de falar um pouco sobre a vida que eu passei aqui nos Estados Unidos, sendo brasileiro, carioca, né? Bastante apegado às coisas locais, mas é um país que oferece oportunidades, é um país justo, se a gente pode chamar, sempre vão haver detalhes, distorções, mas é um país justo e que dentro dessa justiça você tem o reward, quer dizer, o pagamento
por aquilo que você faz, por aquilo que você se dedica. Se você se dedica bem, você provavelmente vai ter um resultado bom. Se você não se dedica, convenientemente, vai ser diferente. Mas, no final, é um país que tem estrutura, tem suas formas de se proteger também e proteger sua população. É um país forte militarmente, então, uma série de coisas que a gente lê nos jornais e tal, a gente tem que entender, acompanhar, mas avaliar também que quem está do outro lado tem que pensar 30 vezes antes de tomar alguma decisão que possa nos prejudicar. No mais, é isso aí. São abertos a todos e você tem sempre que mostrar que você é uma pessoa decente e que tem o direito e o dever de ser correta. Isso é muito importante. Bacana. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Fiquei honrado. E você que gostou do bate-papo, gostou desse programa, acompanha o nosso canal, faça sua inscrição aqui, ó, abaixo do vídeo, inscreva-se no nosso canal, compartilhe, passe para o seu amigo e participe. No próximo mês, nos próximos dias, teremos outro episódio para você acompanhar o podcast Management, administrando sua empresa nos Estados Unidos. Muito obrigado, Deus te abençoe, como sempre digo, vamos em frente. Ok. Foi muito bom. Foi legal. Foi bom? Foi bom.